pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal, hoje com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa série de produtividade no Excel. Hoje a gente aqui está com uma planilha um pouco diferente, né, do padrão que a gente traz aqui para apresentar para vocês nos vídeos. É porque é o seguinte, isso aqui é uma planilha que a gente tem uma planilha personalizada que a gente vai desenvolver para o cliente. E o cliente nos enviou a planilha dele. E na planilha dele, perceba que os meses aqui, ó, eles estão em inglês, tá vendo, ó? Mesmo com o Office da gente que é português e o do cliente que também é, porém, quando o Office dele originalmente ele estava em inglês, né, a versão do idioma original ele alterou, então toda vez que você faz ali de repente um filtro, algum processo na planilha, ele recalcula as fórmulas. E ao recalcular, o que ele está acontecendo? Ele está deixando os meses em inglês, ó. Você vê aqui de agosto, ó, a abreviação ao invés de ser AGO, tá AUG de August, né? Então, setembro a mesma coisa, setembro, aqui outubro. E o que acontece? O que isso aqui vai impactar? Vai impactar, por exemplo, na análise financeira, onde você tem os dados aqui de fevereiro, ó, que não aparece, de abril. Por que aparece de janeiro? Porque as três primeiras letras, tanto para o português quanto para o inglês, é a mesma coisa. Para o mês de março, a mesma coisa. E assim por diante. Então, esses meses que coincidem, né, as três primeiras letras, tudo bem, as outras não vai dar problema. Veja aqui nos gráficos também, ó. Fica sem informação nos outros meses. E aí o que acontece? A gente faz a fórmula aqui, recalcula, tudo funcionando. Se você mandar para o cliente, ele pode dar problema novamente, entendeu? Quando ele tem... quando o seu Office ali ele originalmente é inglês, ele pode dar esse problema. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Forçar o Excel a entender que ele tem que retornar aqui a abreviação dos nomes em português. Porque a gente quer que ele fique em português para que consiga trazer aqui os resultados de cada mês, ok? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar aqui já para vocês, beleza? Só antes, não deixa aí de curtir o vídeo, compartilhar. Isso ajuda bastante a gente aqui no canal, tá? Se inscrever também. Para quem não está acompanhando, a gente está com algumas séries aqui no canal. Essa série de produtividade, a ideia é trazer vídeos ali mais curtos, né? Mas que possam ajudar no seu dia a dia com informações ali relevantes, seja, por exemplo, nesse caso, para corrigir um problema, para você conseguir ter a sua produtividade aí não afetada por conta disso, não ter que ficar arrumando em todo momento, e também vídeos com dicas, né, que são um pouco conhecidas aí para muitas pessoas, beleza? Bom, galera, então vamos lá, vamos pro vídeo aqui, vamos explicar. Quando a gente tem essa fórmula aqui, ele está pegando aqui a data do projeto e está transformando ela em mês com a função texto. E aqui há três letras M, que é para trazer aqui a identificação do mês abreviada. Se eu coloco mais um M aqui, ele provavelmente estaria o mês inteiro, entendeu? Só que se a gente fizer isso, ou se eu tirar o filtro aqui, ele vai corrigir esse problema. Por quê? Porque como eu falei, ele vai recalcular, e como eu estou no Office em português, ele vai corrigir esse problema. Ó, eu fiz uma cópia aqui da planilha, eu tenho aqui duas versões iguais da planilha. Perceba que se eu vier aqui, ó, e colocar mais um M, você vai ver que o August vai se transformar em agosto, ou então apenas eu tirar o filtro, ó, que é quando o cliente... vamos resolver aqui no mês, ó. Vou colocar aqui mais um M. Ó, perceba que resolveu, ó, agosto, setembro, outubro. Quando você vem aqui para o financeiro, ó, aqui, ó, quando você vem para cá, você vê que sumiu todos os meses. Por quê? Porque a minha referência aqui é Jan, Fev, Mar, é abreviação com 3 letras. E aqui tá com 4, tá com o nome completo dos meses. Se eu tirar o M agora, ó, voltar para os 3, olha o que vai fazer. Ele recalculou e tá tudo ok, tá tudo em português agora. Perceba o que vai acontecer agora? Agora ele trouxe os resultados de todos os meses, ó. Tá vendo? Aí agora ele já resolveu o problema. Só o fato de eu tirar aqui uma letra, né? Colocar ali, adicionar mais um M ali para ele colocar o mês inteiro e depois retornar, ou simplesmente se eu viesse aqui e retirasse o filtro, ele também resolveria. Só que acontece, quando ele filtrasse de novo, abrisse de novo, ia dar problema de novo. Por quê? Porque o Office desse cliente, ele tem a versão original em inglês. Então ele vai ficar toda hora migrando para o inglês e português. E isso vai afetar nas análises dele aqui, ok? Aí agora a gente tem aqui a cópia da planilha, que ainda está com aquele problema lá em inglês. Como eu falei, se eu simplesmente tirar o filtro aqui, ele vai se resolver, entendeu? Mas eu não quero isso, eu quero que ele fique permanente, sempre no português. O que a gente tem que fazer aqui então? A gente tem que colocar um código aqui, depois dessa função texto, ao invés de eu colocar apenas as 3 letras M, para trazer essa data aqui, né, esse valor da data
em formato de e-mails abreviado, tem um código que eu tenho que colocar que ele força a ficar no português. Eu até deixei a cópia aqui já, pronta, pra gente não perder tempo, ó. É esse código aqui, ó. Antes das 3 letras M, eu tenho que colocar esse código aqui, S-416. Esse S não, é dólar, né? Dólar menos 416. É um código para forçar o Excel trazer o idioma para o português, tá? Independente da configuração ali do seu Office, tá? Do Excel. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula aqui e vou colar aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. E vou dar Enter. Olha o que vai acontecer agora. Aqui ele... Esqueci de colocar o igual aqui, né? Vamos lá. Pronto, ó. Aí, resolveu, ó. Agora ele já está tudo em português. Se eu venho aqui para o financeiro ou para o comparativo, tudo certo. Independente agora de eu filtrar ou não, se eu quisesse colocar aqui os 4M agora, ele iria aparecer sempre os meses aqui em português, tá? Então, o grande segredo, ele está aqui, nesse código, aqui, ó. Antes das 3 letras do M, isso serve para o dia, né? Se você for colocar as 3 letras D ali para aparecer o dia, né? Independente do que você for... depois da função texto quiser transformar aquele valor, você tem que colocar esse código, ele vai conseguir, como que eu posso dizer? Ele vai conseguir forçar o Excel a manter o idioma em português, mesmo se você estiver usando essa planilha no Excel que originalmente ali o Office seja em inglês. Então aí agora sim eu consigo trazer todos os dados aqui, ó, de todos os meses, beleza? Bom, galera, não deixa de comentar aqui se você conhecia esse recurso ou não, se você já pegou alguma planilha, ou se você usa o Office em inglês, de repente na sua empresa, por algum motivo, e passa por esse problema, ok? Não deixa de comentar aqui, e não deixa de curtir e compartilhar o vídeo, como eu falei, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.